No vídeo de hoje, eu vou analisar apenas um texto muito citado sobre o dízimo, Mateus 23:23. Vamos ver como ele é usado e logo em seguida eu volto para explicar o texto. Nas páginas do Novo Testamento, eu não vou dizer que não aparece o dízimo. Então, por exemplo, ele aparece de forma mais fraca no Novo Testamento. Então você pega, por exemplo, as duas aparições mais emblemáticas. Mateus 23:23, quando Jesus não condena o dízimo, ele fala assim, vocês estão dando o dízimo dos temperos, vocês devem continuar dando o dízimo sem omitir o principal da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fé. Então Jesus aboliu o dízimo aqui? Não. Para entender esse texto corretamente, nós precisamos responder 3 perguntas simples. Quando isso ocorreu? Com quem Jesus falava? E o que exatamente ele chamou de dízimo? Primeiro, quando isso ocorreu? Antes ou após a crucificação? Mateus 23 acontece antes da crucificação, e entender isso é fundamental, porque biblicamente um testamento só passa a ser válido com a morte do testador. O próprio livro de Hebreus deixa isso claro. No capítulo 9, versículo 16 e 17 diz: onde há testamento, é necessário que haja a morte do testador, porque um testamento só é confirmado no caso de morte, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Ou seja, enquanto Jesus estava vivo, a nova aliança ainda não estava em vigor. Então, apesar desse texto estar escrito no que nós chamamos hoje de Novo Testamento, ele ainda faz parte da antiga aliança. E a nova aliança só começa a valer depois da cruz, não antes dela. Portanto, Mateus 23 não é um mandamento dado à igreja, mas uma fala dentro do sistema da lei de Moisés. Segunda pergunta: a quem Jesus estava falando? O próprio texto responde: ai de vós, escribas e fariseus, ou seja, Jesus estava falando com os judeus, pessoas que, assim como ele, estavam debaixo da lei de Moisés. E isso faz todo sentido, porque o próprio Jesus também estava debaixo da lei. No livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4, diz: Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Jesus nasceu debaixo da lei, viveu debaixo da lei e falou com pessoas que estavam debaixo da lei. Então o raciocínio é simples. Se o dízimo fazia parte da lei de Moisés e aquelas pessoas estavam debaixo dessa lei, então elas tinham sim que dar o dízimo. É por isso que Jesus diz: deveis, porém, fazer essas coisas, ou seja, dar o dízimo. Porque o dízimo fazia parte de algo do qual eles estavam debaixo. Ele não estava criando um mandamento novo. Ele estava cobrando uma fidelidade a uma lei que eles já diziam seguir. Mas agora vem um ponto mais importante. Qual é a principal diferença que existe entre nós e eles? Eles estavam debaixo da lei de Moisés, nós nunca estivemos. Não é que a lei foi abolida para nós, ela nunca foi feita para nós. Veja como o livro de Levítico começa. Capítulo 1, versículo 1 e 2. Fala aos filhos de Israel. Desde o início, Deus deixa claro quem é o destinatário. Agora olha como o livro termina. Vamos lá para o final. Capítulo 27, versículo 30. Também todos os dízimos da terra, tanto dos cereais do campo, como do fruto das árvores, pertencem ao Senhor. E logo depois, no encerramento do livro, no versículo 34, ele diz: estes são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel. Do começo ao fim, a lei é direcionada a quem? A Israel. Não diz fala aos gentes, não diz fala à igreja, não diz fala aos evangélicos. É sempre fala aos filhos de Israel. No Salmo 147 confirma isso, porque diz: não fez assim a nenhuma outra nação. Então a pergunta é simples:
Por que hoje tem pastor colocando gentes debaixo de uma lei que nunca foi dada a eles? E mais grave ainda, por que exigem apenas o dízimo, mas ignoram os sacrifícios, as festas, as purificações e todo o restante da lei? Porque o interesse não é obediência, é dinheiro. Agora veja o que o apóstolo Paulo diz em Gálatas 3,10. Todos quantos são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para fazê-las. Percebe o problema? A lei não funciona por partes. Ou você assume toda ela, ou não assume nenhuma. Então, quando alguém tenta te colocar debaixo da lei apenas no dízimo, mas ignora todo o restante, isso não é obediência bíblica. É uma seleção interessada. Agora vem um detalhe que geralmente passa despercebido. Quando Jesus fala de dízimo em Mateus 23, do que ele está falando? Ele diz: hortelã, endro, cominho, tudo isso é o quê? Alimento. Jesus não menciona dinheiro, não menciona moeda, não menciona valor financeiro, porque biblicamente dízimo nunca foi dinheiro. O dinheiro só entra na conversa quando o texto é adaptado para sustentar um sistema que não existe na Bíblia. Então, quando Mateus 23 é usado para dizer que Jesus confirmou o dízimo para a igreja, três coisas estão sendo ignoradas: o tempo em que isso aconteceu, o público a quem Jesus falava e a própria natureza do dízimo bíblico. Jesus não estava legislando para a igreja. Ele estava confrontando líderes religiosos dentro da lei de Moisés. No próximo vídeo, nós vamos avançar ainda mais e mostrar com ainda mais clareza o que realmente muda depois da cruz e por que a nova aliança não sustenta esse sistema que existe hoje. Até a próxima.